Bom, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre o percurso do teatro, desde o teatro de Anchieta, que foi um teatro de catequese medieval, passando pelo teatro do século XIX, até chegar ao termo universal. O que viria a ser universal, clássico? Veja, se você pega um texto de Dante, a Divina Comédia, é um texto que possui aí N possibilidades de leitura, e independente da época em que ele for lido. A Divina Comédia foi lida na Idade Média, foi muito rica. Foi lida durante o Renascimento, ofereceu sempre novas possibilidades de leitura. Foi lida durante o Iluminismo. Foi lida e é lida hoje. E ainda hoje, você lê a Divina Comédia e ela sempre oferece novas e novas possibilidades de interpretação e de leitura. O mesmo acontece com Cervantes, Dom Quixote, e outros textos que são universais e clássicos. Veja bem, no Brasil, podemos falar aí de um Machado de Assis e de um Guimarães Rosa, principalmente, né? Veja, a literatura, ela adentrou o campo das grandes artes, né, da arte universal, em 1881, quando Machado de Assis publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós podemos dizer aí que a literatura alcançou o plano do universal com Machado de Assis, tá? É um romance que oferece N possibilidades de leitura, independente da época, independente do lugar onde ele for lido. Então é um clássico, Memórias Póstumas de Brás Cubas, assim como vem a ser um clássico Dom Casmurro, assim como Shakespeare é um clássico. E também Guimarães Rosa. Você pode ler aí Grande Sertão Veredas e sempre vai ser um texto que oferecerá novas leituras, independente do lugar onde for lido e da época em que ele for lido. Veja, o teatro, nosso teatro, passou aí pelo teatro de catequese do Anchieta, na época em que ele fez um teatro para catequizar os índios e para catequizar os colonos aqui. Não era um teatro propriamente universal, mas um teatro de cunho medieval. A gente só pode falar de um teatro brasileiro a partir da vinda da família real. E nesse momento, era um teatro romântico. Né? Foi ensinado aqui, que a gente vê aqui, que nessa época, João Caetano, que foi um dos grandes teatrólogos, né, atores do Brasil no século XIX. Mas era um autor tempestuoso e havia no século XIX uma interpretação muito exagerada, romântica. E claro que veio da França um novo meio de se interpretar, uma maneira mais natural, menos visceral, mais próximo da naturalidade. É o caso quando veio o Dumas Filho, revolucionou isso aí na Dama das Camélias, quando houve uma tentativa de tornar uma interpretação mais natural. Mas não ocorreu aqui um ator que renovasse o teatro brasileiro, de forma que, ao chegarmos ao final do século XIX, nosso teatro estava em estado letárgico. Aí você pode me perguntar assim, pô, Pedro, e a Semana de Arte Moderna não teve uma renovação no teatro? Olha só, dá para você pegar no YouTube alguns relatos de atores, como é o caso da Dercy Gonçalves, que fala quando ela começou a encenar. Ela começou a carreira dela em 1927. Já tinha ocorrido a Semana de Arte Moderna. E ela fala, naquela época, atriz de teatro era sinônimo de mulher vulgar, prostituta. Em 1922, o teatro brasileiro não estava modernizado. De 1900 a 1922, não houve contato com os grandes renovadores do teatro mundial. É o caso de Stanislavski e Meyerhold, que tornaram a interpretação algo mais natural, mais naturalista, mais próximo daquilo que hoje nós entendemos como uma boa interpretação. Então, nosso teatro aqui estava muito voltado para a comédia de costumes e para a chanchada. Não tinha aí um teatro maduro que envolvesse os grandes dramas. Então, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, nós tivemos aí uma revolução muito boa na poesia, na pintura, nas artes plásticas, na escultura, mas o teatro não se renovou. O teatro estava muito atrasado nessa época. Por quê? O Sabato Magaldi nos fala que talvez para a época era muito difícil fazer um concurso para achar um autor nacional, poder juntar uma equipe e daí fazer uma peça de teatro para ser apresentada durante a Semana de Arte Moderna. Então podemos falar que o teatro ficou fora. Foi preciso esperar até 1943 para que Ziembinski viesse da Polônia, e encenasse Vestido de Noiva
de Nelson Rodrigues. Aí nosso teatro entrou na modernidade. O que falar disso aí? Então foi na Segunda Guerra Mundial quando aconteceu a renovação do teatro, porque vários artistas vieram da Europa para cá, principalmente um judeu polonês chamado Ziembinski, que parou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que já ele ia para os Estados Unidos, mas ele conheceu o Santa Rosa, que era cenógrafo do grupo Os Comediantes. E eles queriam, esse grupo de teatro, queria encenar, mas eles talvez nunca chegassem a lugar nenhum se não tivesse um diretor do gabarito do Ziembinski. E o Ziembinski falou: vocês precisam ter um autor nacional para fazer sucesso. É preciso ter um autor nacional. Foi então que foi descoberto o texto Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. O Ziembinski, pela primeira vez, falou o seguinte: olha só, naquela época, até 1930, 40, o ator não decorava o texto. Muitas vezes o ator não conhecia nem o papel que ele ia encenar. Na hora ele chegava, olhava lá o texto e alguém assoprava no ouvido dele as falas e ele ia interpretando. E havia uma relação muito forte com a plateia. Isso foi tirado. O Ziembinski, a primeira coisa que ele falou foi ensaios. E o ensaio se tornou uma coisa institucionalizada, sagrado, não pode faltar. Outra coisa, decora o texto. Como? Vai decorar o texto. O Ziembinski sabia o texto do Vestido de Noiva de cor e salteado e tinha uma vasta influência em iluminação. É uma peça feita com 3 planos: o plano da alucinação, o plano da memória e o plano da realidade. Foi através desse grande conhecimento que o Ziembinski tinha de iluminação que conseguiram então encenar a peça do Nelson Rodrigues com o texto na ponta da língua, várias vezes lido e interpretado, nada de na hora saber o texto ali, alguém assoprando o texto. Houve um grande receio das pessoas não entenderem, mas foi um sucesso. A peça foi muito bem aceita pelo público e graças a essa novidade o teatro se modernizou e teve esse impulso em 1946. Para o século XX e o século XXI, nós temos, a partir de 1978, nós temos aí a queda da hegemonia dos atores para que viesse a hegemonia dos diretores. Surge a figura de Antunes Filho, que em 1978 encena Macunaíma, de Mar de Andrade. E nós saímos então da modernidade e entramos na contemporaneidade. No final do século XX, temos algumas peças importantes, é o caso de Paraíso Perdido. Nós temos aí a hegemonia dos diretores. Então, adentrando no século XX, temos algumas figuras apontadas pelo Sábato Magaldi, algumas figuras importantes saídas aí do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. É o caso de Chiquinho Medeiros, é o caso de Luiz Alberto Abreu, que encenou o livro de Jó, com inovações, em que o teatro já não é mais encenado num palco. No caso do Luiz Fernando Abreu, algumas peças dele se passaram dentro de um hospital, em que público e atores estão interagindo diretamente no mesmo plano de encenação. São inovações que vão ocorrer aí no final do século XX e que nós podemos aí dizer que já está introduzindo o século XXI, a contemporaneidade no Teatro Nacional. Outro nome importante é a Renata Palottini. Podemos dizer que o Nelson Rodrigues, como diz Antunes Filho, desde Anchieta até os dias de hoje, é o único gênio do Teatro Nacional. Com as suas peças, são um total de 17 peças, são as peças psicológicas, peças míticas e tragédias cariocas. Ele inovou o Teatro Nacional e podemos dizer que ele alcançou o universal dentro da dramaturgia brasileira.